Fala pessoal, professor Alisson Barros, estamos aqui nos estúdios da Alfa Mentoria, no Vale do Silício. É Vale do Silício, diretor? Ou Califórnia, a gente mudou? A gente tá na Índia agora. Tá na Índia? Por que na Índia? É mais barato lá? Bollywood. Ah, Bollywood! Fazer as dancinhas. Estamos aqui em Bollywood para gravar a nossa aula entrevista com o professor Germano, Vinícius Germano, professor de Química, tá? Então a gente vai seguir o nosso mesmo padrão que nós estamos fazendo aqui com as nossas aulas e entrevistas. E é importante vocês entenderem que essa entrevista, que é um podcast / entrevista técnica, vai estar à disposição lá no nosso ambiente AlphaFlix. Que é para quê? É para você já ter acesso a essa primeira informação preliminar que o professor Germano vai falar com a gente aqui sobre o edital. Então, para você já ir se ambientalizando, porque já vai cair sua meta de química, e aí você já vai ter, eu lembro que o professor Germano falou isso, direcionou que é mais importante aquilo e aquilo outro, e você já vai começar a trabalhar o seu conteúdo de química, tá? E esse conteúdo vai estar lá no AlphaFlix, é exclusivo para você que é aluno do ecossistema Alfa Mentoria, beleza? Então, a gente vai começar aqui o nosso trabalho e seja bem-vindo, Germano. Professor Vinícius Germano está aqui com a gente, tá? Professor Vinícius Germano é militar da corporação, tenente, né, do último concurso, junto com a Labi, com o Douglas, com o Daniel, com todos os nossos companheiros aqui da Alfa Mentoria. Então, fez o CFO em 2020 e 2021, saiu agora há pouco, né? Agora está em Canaã. Então, com vocês, professor Vinícius Germano vai se apresentar para vocês. Aqui, ó, pode falar aqui, para não. Aqui. Sou o professor Vinícius Germano. Pode ficar de boa, não é travado não. Pode falar com eles, pode falar comigo, pode ficar à vontade. Eu tenho 32 anos, sou formado em Química, fiz um mestrado em Tecnologias Químicas e Biológicas. Aí, ó, parece um herói diferente, hein? Herói diferente. Ó, olha só, cara de... Parece o Vin Diesel, não parece? Aí sim, hein? Tinha que ter pegado outra foto lá que tá mais aí, ó, Vin Diesel. tem o Pantera Negra e agora tem o Vin Diesel, Riddick. Aqui, ó. Bom. Vai, foi mal. Formado em Química, mestrado em Tecnologias Químicas e Biológicas. Na verdade, eu fui um pouco mais para a área de... Lá na UNB também, né? Biologia molecular na UNB. E trabalhei em escola, dando aula, monitoria, aula particular, quase 10 anos. Mas tá no lugar certo, então. Eu parei para entrar no bombeiro, só. E agora tá voltando. Já tô voltando porque para o bombeiro. Dar aula é muito bom. É massa, né? Eu também gosto. Só para vocês terem contextualizar aqui a entrevista, o professor Vinícius Germano, eu conheci ele na B1000, né? Eu dando instrução lá. Aí, à época, eu falava de um projeto que eu tô tocando há muito tempo já. E aí ele ficou interessado. E a área dele, química, né? Eu tenho a minha equipe, ele faz parte da equipe hoje, né? E aí os químicos são relevantíssimos nessa equipe, né? E aí ele tava fazendo trabalho de TCC dele, tava no segundo ano, né? Não, segundo semestre. Segundo semestre, né? Mas já tinha feito 2 etapas do teu trabalho, né? Tava terminando a segunda etapa. Aí eu fui, fiz uma palestra lá, uma instrução, e ele viu a instrução e falou assim: não, eu vou mudar, eu quero fazer isso com o senhor. Aí eu falei: caraca, mas tu vai mudar, vai sair do zero. Ele: não dá nada não. E aí deu tudo certo. Ele partiu do zero, né? Com 1 ano de atraso, entre aspas, né? Mas aí no final deu muito certo, né? Show de bola. Inclusive a gente usa o trabalho dele para otimizar as pesquisas que a gente está fazendo na corporação. Esse é assunto para o futuro. Então eu conheço ele já de longa data, vamos dizer assim, né? Porque eu conheci ele na academia e a gente vem trabalhando junto aí ao longo dos anos e aí vai continuar trabalhando agora aqui na Alfa Mentoria também. Então seja bem-vindo, muito obrigado pela parceria e estamos juntos aí para fazer o melhor trabalho possível, ainda mais em química, que é uma matéria bem sensível. Todo mundo fica chateado com química e física, não sei porquê, mas então a gente está aqui na mesa hoje para se lamentar um pouco, né? Mas tenham fé, levada na missão que vai dar certo, tá? Então a gente trouxe um professor de qualidade para dar aquela atenção que você merece em química, porque você sabe que química é aquele conteúdo de qualidade, ele é relevante para a sua aprovação e é relevantíssimo para a sua boa classificação, porque nós sabemos que a nota de química vai ser baixa, né? A nota média, né? Então quem tira a nota alta já vai estar na super vantagem estratégica. Comportamento diferente acontece em legislação, em que a maioria
tira nota alta. Faz parte, é o comportamento de cada matéria. Química tem essa peculiaridade. Química, física e matemática. Ela é uma matéria importante para sua aprovação e para a sua boa classificação. A gente está falando aqui de primeira turma, segunda turma, terceira turma, quarta turma. Isso é boa classificação, fechou? Então, vocês estão... Vai pegando os bizu aí, porque a ideia é essa, preparar você para esse tipo de situação, te colocar lá, né? Em breve, tá? Tá aqui o professor Vinícius Germano, né? Trouxe o avatar dele do Riddick, né? A gente tem o Pantera Negra, tem o Riddick agora. E aí a gente vai ter que aumentar os nossos heróis aí, hein, Thiago? Fazer os Vingadores. Os Vingadores, da Alpha né? Mentoria. Bom. Bom. Olha o Alabi querendo falar merda ali, ó. Fica quieto aí, Alabi. Fica quieto aí, pai. Então vamos lá, pessoal. O nosso cronograma é padronizado, você sabe disso, que é para você ter o mesmo contexto para todas as entrevistas, porque isso é importante aqui na nossa metodologia. Por quê? Porque você viu uma, você vai ver todas no mesmo padrão. Então o comportamento vai ser o mesmo. O que vai mudar é o conteúdo. Então você já sabe o que vai acontecer. Isso é importante. Já traz aquele conforto para você. Agora você vai pegar só o que é essencial desse conteúdo aqui, que é de química, tá? Professor Vinícius Germanos e a Química, vamos falar um pouco. O edital 2016-2017, que é aquela cerejinha do bolo. Vamos falar questão por questão, tópico por tópico, que é profundo mesmo. Análise de relevância das matérias, a gente vai mostrar para vocês. O que é clássico, o que não é clássico, o que cai mais, o que não cai mais. Porque isso aí você precisa saber para tomar a sua estratégia. Adotar a sua estratégia, tomar suas decisões, você precisa saber disso. A gente vai conversar isso no futuro. Aquele aluno que tem muita carga, muita bagagem, e aquele aluno que tem pouca bagagem. Então, esse tipo de análise que é fundamental para esses dois alunos. O que tem muita bagagem e o que tem pouca bagagem. Então, vamos ser bem realistas aqui, tá? Análise estatística das provas, vamos ver igual nós estamos fazendo, vamos ver, né? Vamos passar questão por questão e localizar essa questão no edital, tá? Para você conseguir verificar, enxergar aquela análise de relevância que foi feita aqui em cima. E a gente termina com a indicação de literatura, que via de regra, se essas literaturas estiverem disponíveis na internet, a gente vai colocar lá na plataforma para vocês, tá? Então, se não tiver exatamente as literaturas que o professor Germano colocar, Vinícius Germano, a gente vai colocar outras literaturas para você ter acesso. Você precisa ter acesso à literatura de qualidade. Então, é a aula, é o material complementar, é a literatura de qualidade. A gente vai só aumentando a quantidade de informação e da qualidade para você, beleza? Então, bora. Tá aí de novo. Nosso herói diferente. Edital do CFP de Química. Eu começo dizendo que a prova de Química da IDECAM foi uma bosta. Foi muito ruim. sem noção nenhuma essa prova. O nível das questões estava muito desbalanceado. A gente vai mostrar mais pra frente. Mas a né? impressão que eu tenho, não sei se tu concorda comigo, aí tu vai tirar essa dúvida, é que parece que eles não leram o edital. Não, o conteúdo, de certa forma, dá para encaixar no edital. O nível que não... Então eles leram o edital, mas foram mais profundo do que se esperava. Bem mais. Aí não dá, né? Não dá. Aí fica difícil, né? Tinha questão lá que foi retirada de prova de mestrado, de seleção para mestrado em áreas específicas. Ainda não, aí fica difícil, aí, né? O cara... Então aqui no nosso edital a gente tinha esse primeiro tópico que versava sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Vamos lá, eu não sou especialista em química não, mas vai ter que ter uma questão disso aqui na prova. Tabela periódica, todas as provas gostam. Impossível. Isso aí é... Não tem como, nem a IDECAM, que é ruim, vai fazer uma prova de química e vai ter que tocar em tabela periódica. Tem que tocar. Não tem papo. Tabela periódica é a base, né? A química ali pega os elementos, Mas... a base de tudo e como que eles se organizam. Então isso aí vai ser utilizado em alguma questão da prova, é certeza. Então a tabela periódica é para a química o mesmo que as leis de Newton. De Newton é para física, então. Tem a mesma relação. É a base. Física não é meu forte, mas... É a base, é a base. Se o cara não souber a lei de Newton, ele não sabe de nada. Vai ficar batendo cabeça, né? Tudo gira em torno das leis de Newton. Então tudo gira em torno da tabela periódica aqui. A tabela periódica é bem Então esse essencial. conteúdo aqui é um conteúdo fundamental. Fundamental, Show. sem dúvidas. Show. Então, porque a gente tem certeza absoluta que vai cair. Eu falo isso, vai cair isso aqui, não tem como. Vai. Não tem como. Todas as provas que eu vi do bombeiro, desse último concurso e concursos anteriores, sempre tem tabela periódica. Mas... E não só do bombeiro, vestibular, concursos na área de química, sempre o pessoal gosta de... Tudo gira em torno disso, né, cara? Exato. É a ferramenta mestra da química, a tabela base periódica. ali sempre tem que ser cobrada de alguma maneira. Show. Então já se liga aí, hein? Já vai pra pirar tabela periódica com qualidade e atenção, que vai cair na sua prova. Aí a gente tem um segundo ponto aqui, radioatividade.
Radioatividade. Outro ponto interessante. Acaba Caiu que... na última? Caiu. Caiu na última e no penúltimo concurso também. No penúltimo concurso caiu com força. Radioatividade acaba que ela é uma matéria meio separada das outras quando a gente estuda isso no ensino médio. Até na faculdade também. Parece física. Fica meio solto ali. Tem a química e... Radioatividade que é química, mas não se conecta tão bem quanto o resto. Entendi. Mas sempre cai. O pessoal gosta bastante de cobrar a radioatividade. Questão de minha vida. Show. Minha vida é padrão, né? Minha vida tem tudo a ver, né? Ligações químicas, que é outro conteúdo que eu acredito que é muito relevante. Sim, é bem embasado aqui na parte de tabela periódica, né? Depende do conhecimento de tabela periódica para entender as ligações químicas. E também é bem basal, né? Primeira relação que formação tu falou, então, ali dos compostos. Primeira relação. Falou que ligações químicas a gente tem que ter uma base de tabela periódica. Exatamente. Então já fica esperto aí. Química é uma matéria assim que acaba que ela é um pouco dependente de outras matérias anteriores, né? Então, ligações químicas, se você souber tabela periódica, entender ali as propriedades, como que funciona, é muito mais fácil de entender. É a consequência lógica daquele conteúdo. Interessante essa ideia aí. Então, a gente tem que aprofundar os nossos estudos aqui com qualidade em tabela periódica, porque a gente vai ter muita consequência, efeito cascata aqui ao longo do edital. Exato. Show de bola. Às vezes, se o aluno entendeu aqui direito, ele para pensar um pouco, professor, então se eu fizer isso e já vai fazendo pergunta, que tá aqui, ó. Que é relacionado com ligações químicas. Já vai começando a ligar as informações e passar para o próximo conteúdo, que é ligações químicas. Então, mais uma vez, tabela periódica é relevante. Isso tem que ficar claro. Então, para mim já tá claro. Tomara que esteja claro. Entenderam, né? Tabela periódica. Então, meu irmão, vamos começar a estudar química de verdade? Vamos. Professor Germano, vou começar a estudar química de verdade. Começo por onde? Tabela periódica. Então, pelo amor de Deus, né? Então já pegou o bizu, né? E o outro bizu, eu tava até comentando antes de começar aqui o podcast. Quero estudar, mas quero uma coisa mais leve, um estudo indireto, né? Tem um livro muito legal, O Sonho de Mendeleev. Que ele fala de tabela periódica. É a história. Mendeleev é a tabela, né? Vocês sabem, Mendeleev é o pai da tabela periódica. A que a gente usa hoje não é a do Mendeleev, teve algumas alteraçõezinhas, mas é o gênio que... Massa. Show. Depois a gente pega a capa e joga pra eles correr atrás. Vou colocar lá. De repente eles acham em PDF em algum lugar e já vale a pena, é bem legal a leitura. Massa. Então, ligações químicas relevantíssimo e é consequência aqui de classificação periódica dos elementos, claro, tudo ali, né? Exatamente. Radioatividade está um pouco solto, mas também tem a ver, porque tem a parte de meia vida, a aplicabilidade da química, é bacana isso aí. Matéria e mudança de estado. Quando eu leio isso aí, eu só vejo física, mas... É uma parte... A física e a química elas são bem, né, ali interligadas. É uma parte ali de sobreposição. Isso aqui é importante, mas assim, acaba que é uma questão... Tem, mas não é tão focado quanto a tabela periódica e outras... Então aqui, nesse ponto 4, matéria e mudança de estado, a gente pode até dizer que, de repente não cai aqui, cai em física. Ou de repente cai aqui uma, talvez. Não existe uma probabilidade grande de cair igual tem probabilidade certa de cair tabela periódica. E outra, é mais tranquilo, né? Mudança de estado, evaporação, solidificação, é um conteúdo bem tranquilo de pegar. É um conteúdo teórico aqui, via de regra. Positivo. Fechou. E aí o ponto 5, gases, teoria cinética, lei dos gases, densidade, difusão, efusão dos gases, mistura gasosa. É aquele famoso PVNRT, né? Pronto. Que a gente estuda lá no nível médio. Estuda em física e em química. Então, outra matéria aí de pode até não ser eu não sei, né? Mas pode até não ser um conteúdo que cai muito na prova de química. Só que tem probabilidade de cair em física e química. Então, é interessante dar uma olhada, né? Porque, nesse último concurso até que caiu né? de gases aí. Então, um conteúdo interessante também. Termoquímica. Termoquímica, aí sim. Aí já começa a falar só de química, né? É uma matéria bem legal. Eu gosto de termoquímica. Reações exotérmicas e endotérmicas. Estava até resolvendo a questão com um aluno sobre isso. Exato. Né? Raíssa Magalhães. Termoquímica acaba que eles cobram um pouco mais a parte do conceito de entropia, que outra vez é uma certa sobreposição ali com a física. Sim. Então, entropia, espontaneidade de uma reação, mas a parte de termoquímica mesmo, ΔH das reações ali, lei de Hess, não cai tanto. Entendi. Entendeu? Mas a parte de entropia eles gostam desse conceito. Massa. A questão Então acaba que a parte de termoquímica a gente vai ter um conteúdo, entre aspas, mais conceitual do que prático, aplicabilidade. É uma matéria muito aplicável de questão de cálculo, de fazer conta. Entalpia da reação. Entalpia,
fazer entalpia da ligação por energia de ligação, por entalpia de combustão, várias maneiras diferentes, mas quando cobra tem uma tendência a ser um pouco mais conceitual, envolvendo ali a parte de entropia. Show. Ponto 7, eletroquímica. Esse aí cai, né? Pode estudar que é certeza que cai. Então tabela periódica e eletroquímica são... Ligações e eletroquímica são 3 matérias que são centrais aí. Que são foco. Muito focadas. O eletroquímica o pessoal gosta bastante, tem várias questões de muita aplicabilidade também, né? Muita aplicabilidade. Bateria, ainda mais vida hoje. Real, vida real. Aqui, ó, celular, vida real. Tablet, tudo que a gente usa tem bateria, né? Massa. Então ó, tabela periódica, ligações químicas, eletroquímica, 3 conteúdos assim, ó, relevantíssimos que já vai estar na prova. 3 questões suas. E aqui cobra tanto a parte conceitual como a parte de conta. Tem muita informação aqui, né? Tem muita informação, tem várias maneiras, eles gostam de tudo aqui, ó. Não pode pegar tudo ali que pode ser cobrado. Dá pra gerar uma questão de cada tópico aí. Dá. E o ponto 8, tecnologia associada à química orgânica. Aí é pesado, né? Petroquímica, polímeros sintéticos, aditivos em alimentos. Pô, aí é muito aberto aí, né? Aqui a gente tá vendo o edital do CFP, né? CFP. Daqui a pouco a gente vai pegar o edital do CFO e vai estar, inclusive, marcado ali quais são as matérias que estão... diferenciadas, né? do CFO e do CFP. O do CFP já tá gigante, eu achei gigante. Tem muita coisa aqui, mas o que eles cobram? Polímero. Que é a tecnologia mais aplicada no dia a dia. Que é plástico que a gente usa hoje em tudo. Então, via de regra, a química orgânica que vai cair vai ser a parte de polímeros. Polímero sintético, que é o nosso dia a dia. Exato. Fechou. Faz sentido também, né? Claro. Tem muita coisa aqui, nome e tal, você fica assustado. Essa parte aqui, ó, de... Cadê? Agroquímica. Agroquímica. Sei nem o que é isso, pai. Aplicações e tal. É mais assim, o joga fora, se você entender um pouco da situação, não precisa tanto conceito químico. Entendi, porque ele vai dar a resposta no contexto da questão. O contexto é a questão mais de conhecimentos gerais. O contexto químico vai cair ali quando estiver falando de polímero. Aí sim, né? Aí a gente passa pro edital do CFP, que eu já acho do CFO. Eu já achei o do CFP gigante. O do CFO tá maior ainda, porque é normal ser maior. Aí lascou, né, pai? O CFO, assim, aumentou bastante, mas em questão de matéria não aumentou tanto. Né? Assim, acaba que cobra quase a mesma coisa do CFP. O que tem de adicional do CFO não cobra tanto. E começa igual a física, história da física, que é um pouco de história da química, né? Exato. Que pode entrar ali na parte de tabela periódica. A pessoa também gosta de falar de história da tabela periódica. Não tem como falar da história da química se não falar da tabela periódica. Eu também acho que é complicado, né? O livro que eu comentei, ele trata muito bem disso, né? Como que o desenvolvimento da química está ali associado ao desenvolvimento da tabela periódica, ao conhecimento que a gente tem dos elementos. Saquei. Então, bem legal. Tudo gira em torno dessa tal de tabela periódica. Então, se você não conhece essa tal de tabela periódica, é melhor você parar e falar assim, eu preciso te entender, porque você vai cair na minha prova. Isso é certeza absoluta. Se não vir a tabela periódica printada lá na última página, ela vai vir em algum momento da tua prova, um pedaço dela, ou ela minimizada, mas a tua prova vai ter tabela periódica. Não tem como a prova de química não ter tabela periódica. Então, pai, é questão, acertou, então cai pra dentro, vai pra cima. E é uma matéria legal de se estudar, tabela periódica. Aí já é a opinião dele, né? Vocês têm que entender. Aí... Não, mas eu falo assim, os alunos realmente têm uma... realmente, sabe por quê? Isso é verdade. Menor. Faz todo sentido. Por quê? A tabela periódica, ela é uma ferramenta da química que ela é muito trabalhada. Então ela é muito cheia de métodos e esses métodos já estão todos padronizados. Exatamente. Então, e quando tem um padrão, fica mais fácil para o aluno estudar. E por isso que ela é gostosa de estudar. O cara vai lá e estuda. No começo ele começa a ficar chateado, mas daqui a pouco ele começa a entender a ferramenta. Quando ele entende aí pronto, o que tá aí já era. Ali. Aí ele fala, caramba, como é que eu não sabia disso antes? Porque isso vai ser fundamental na minha prova. Então, porque ali tá tudo organizado e o aluno quer isso, essa organização, né? Agora, um negócio que é interessante, fugindo um pouquinho só do edital, essa questão de entender e gostar da matéria, né? Tem uma matéria aqui que vai estar no edital do CFO, que é de equilíbrio químico. Eu tinha muita raiva de equilíbrio químico. Não gostava de jeito nenhum de equilíbrio. Mas por quê? Porque eu não entendia. Assim, sabia fazer, mas é que não fazia sentido para mim. Sim. A partir do momento que eu comecei a entender a parte de equilíbrio químico, quando eu comecei a dar aula, que a gente tem que estudar mais, né? Aí eu percebi o tanto que é uma matéria legal e que faz muito sentido. Então, a partir do momento que a gente começa a entender aquilo, a gente deixa de ter aquela
aquela aversão a uma determinada matéria. E aí entra um conceito que a gente trabalha aqui, né? E vou até meter uma frase filosófica aqui, ó, que o professor Germano falou, é exatamente isso. Estudar é igual a amar, pai. Você só gosta quando entende. Se não entender, não adianta. Exato. Então, essa raiva que o aluno tem de física, química e matemática é porque ele não entendeu. Entende. Porque quando ele entende, aí ele começa a gostar. Então, a vida funciona assim, na verdade, né? E outra coisa, um grande problema da química que eu via quando eu dava aula, nem é tanto a química, é o português. Os alunos não sabem interpretar texto. Não fala não, que eu tava falando isso hoje aqui, Thiago. Fala não, misericórdia. A gente tá com uma dificuldade gigante em português. E aí é outro papo, porque tá periclitante a situação, viu? Realmente porque, tá assim, complicado. Uma vez que o aluno entende o que está sendo perguntado, isso. Ele sabe resolver. Mas, então, às vezes português não é só português e redação. Não, português é para tudo. É português, redação e interpretação. Aí tu vai interpretar química, que tem uma quantidade gigantesca de conceito físico, teórico. Aí lascou. Aí a gente precisa reforçar essa parte de química, sim. Tenho certeza absoluta disso. A gente está vendo aqui uns problemas, né? Vamos lá. Aqui no edital do CFO, o segundo ponto é teoria atômica molecular. Mudou, porque aqui é a tabela periódica, né? Exato. Então ele colocou 2 pontos antes da tabela periódica. Esses 2 pontos que seriam o quê? Teoria atômica molecular vem um pouco antes da tabela periódica, né? Entender o átomo em si. A tabela vai organizar ali os tipos diferentes de átomos, né? Os elementos diferentes. Então aqui tem os modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, todo mundo estudou isso aí no colégio. Como que funciona o átomo, conceito de mol, massa atômica, quantidade de matéria, que a gente usa na parte de regrinha de 3, né? Nos cálculos estequiométricos. Cálculo estequiométrico. Isso aí cai, hein? Isso aqui é um conceito muito legal. É uma matéria que eu gosto muito na química e que cai bastante. Pô, isso aqui cai. Cálculo estequiométrico eu gosto dessa matéria que dá para enfiar ela dentro de qualquer item desse aí. Se eu quiser trabalhar química orgânica e jogar um cálculo estequiométrico, dá. Termoquímica, dá. Tudo dá. Tudo dá. Então quer dizer que aqui pro CFO a gente já percebeu que a gente tem uma abordagem mais qualitativa antes de chegar na parte quantitativa de entender a tabela periódica. Que via de regra, eu tô pensando assim, a tabela periódica é um conjunto de conceitos e premissas e teses. Vamos pensar assim, aqui antes a gente está agora adensando tudo isso que está sendo aplicado aqui. Exato. Então já vi um critério de qualidade aqui no CFO. Isso. O CFO tem que ter um conhecimento ali um pouco anterior, que inclusive facilita a compreensão das matérias ali que vão cair no CFP. Entendi, show de bola. E aqui a mesma coisa? Classificação periódica, vai ser só abordagem, talvez? A mesma coisa. Acaba que o nível fica bem próximo. Muito próximo, né? Na cobrança então das provas, né? Não tem toda a diferença do CFP pro CFO aqui no que tange a radioatividade. Não. Nas provas o nível é bem próximo, porque o conceito ali é o mesmo. Tem como deixar mais complicado? Tem, mas via de regra... Não é esse as comportamento bancas não fazem padrão. Isso, não. Show. Ponto 5, ligações químicas. Eu acho que aumentou a quantidade de informação aqui. Aumenta aqui falando da parte de geometria molecular, polaridades das moléculas, teoria da repulsão dos pares eletrônicos, teoria da ligação de valência, sobreposição dos orbitais híbridos e moleculares. Aí aumenta pra caramba, hein? Isso aí já é um conteúdo que... Até que teoria da repulsão dos pares eletrônicos a gente vê no nível médio. Aí já a parte de teoria dos orbitais moleculares, orbitais híbridos, isso aí a gente já vê no... Eu lembro disso aí, os halterizinhos, né? Um monte de halterizinho, é esse? Tem os orbitais aqui dos átomos, aí junta, faz um de energia mais baixo, que é o da ligação. Aí já fica mais difícil, hein? Já começa a dar uma complicadazinha, mas assim... É tranquilo também de... Massa. A gente vai ver nas aulas que isso aí vai ser... Show de bola. Tranquilo. Aí o ponto 6 é exatamente igual ao outro, né? Mantém a mesma coisa ali, matéria e mudança de estados. Não tem muito o que complicar aí nessa... Em tese, tanto pro CFP como pro CFO, a abordagem vai ser muito parecida, né? Exato. Funções químicas inorgânicas, não tinha isso no digital? Não tinha. Aí tinha a parte de química orgânica, né? Aí aqui já tem a parte de química inorgânica, que é basicamente os ácidos, bases, sais e óxidos. Aqui é inorgânica, então. Inorgânica. Aí vai entrar ali também hidretos, carbetos, nitretos, que são conceitos que a gente vê bem pouco no nível médio, vê um pouco mais na faculdade. Maluco, tem coisa pra caramba, hein? Tem. Balanceamento de equações, que é algo que pode cair no CFP, porque está associado ali a algumas reações químicas. Entendi. Né? Mas a cobrança, teoricamente, cairia só no CFO. Aí, o ponto 8, mistura muito parecido, né?
Muito parecido. Aqui vai falar um pouco de concentração, né? Mol por litro. Ah, aqui tem aquelas continhas. Continha. No outro não tem, não? Não. CFP não cai, não. Mas Não cai, não. Aqui tá, já tá cai. explícito aqui. Exato. Mas, de novo, são continhas Quando eu simples. misturo um com o outro, com a concentração, Solução tem essa parada aí, não insaturada, solução saturada, super saturado, corpo isso de era legal. fundo. Isso é legal Sempre- porque tipo, dá pra fazer um monte de questão em cima disso. É. Aí. É bacana. Eu sempre gosto de usar o exemplo do leite com Nescau, né? Ou leite com Todd, Le- dependendo é. da preferência Sim, do, sim, do leite aluno. leite com Todd, leite com Que Nescau. aí todo mundo gosta do saturado com corpo de fundo, né? Que é o Nescau Até tomar aquela... Massa, show de bola. O item 9, teoria cinética, muito parecido, acho que não mudou Gases nada. continua a mesma Mesma coisa ideia, ali. né? Mesma abordagem. Mesma Então, abordagem. a gente tem 3 conteúdos que, via de regra, é a mesma abordagem. Que é a parte lá de radioatividade, a parte de matéria e mudança de estado e a parte de gases e teoria cinética. Muito parecido, na Bem verdade. parecido. Entendi. Aí a gente já percebeu que tem outros aqui que são exclusivos. Aí Exato. lascou, né? Tem coisa aí que é só no CFO que vai Show. ser cobrado. Termoquímica, muito parecido também. Só que Termoquímica, a aqui tu diferença meteu a vai lei ser- de Hess, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? No CFP não tinha lei Não de tinha. Hess, ó. A Não única tinha, coisa que não mudou- tinha lei de Hess aqui. Volta. Eletroquímica, termoquímica. Ó, termina- Não tinha lei de Hess. Calor de reação, impressão constante, volume constante. Aí ele meteu uma lei de Hess aqui, hein, pai? No Então, CFO, o pessoal colocou aí uma lei de Hess. a lei de Hess, pô. Mas é bem parecido com alguns cálculos de entalpia que a gente vê no CFP. É a mesma teoria, na verdade. É a mesma né? teoria. É só a aplicabilidade ali que vai ser diferente, Exato. mas não muito diferente, né? Não. Show. Quem pegou os cálculos lá, a lei de Hess vai ser... Mais 10 pontos, aumentou pra caramba, hein? Nossa, eram 4, eram 6, 7. Vai pra 14, tem mais ainda. Ah, tem mais? Acabou não? Calma. Misericórdia. Esse edital do CFO Ei. o pessoal colocou com força. É por isso que o pessoal reclama de química, porque eu já tô reclamando só lendo aqui. Cinética química. Essa daí também é rala. Velocidade de Exato. reação. É. Aquela parada como é que é o nome? Oh, meu pai do céu. Ô pai. O quê? É a velocidade da reação. Retardante não, catalisador. Catalisador. É aqui, Catalisador, né? Cadê, ó? Não tá aqui, Aqui não? tá ali, ó. Ali, ó, catalisadores. Aí, catalisadores. Eu lembro dessa parada aí, que é a curvinha lá e tal, né? Exato. Da reação. Fatores que influenciam na velocidade da reação. Ah, Isso aí o pessoal cobra muito. é aqui nessa parada aqui. Velocidade, concentração do... Pô, isso é importante, hein? É importante. Quando cai cinética química, catalisador ali é Pô, é importante. um alvo que o pessoal gosta Eu lembro disso bastante aí, de que colocar. se eu lembro é porque o negócio era relevante, porque, pô, caía muito em prova isso aí. E catalisador também o pessoal cobra um pouco aqui em equilíbrio. Porque equilíbrio é decorrência da cinética química. De novo, igual tem lá com tabela periódica e ligações, aqui se você entender bem cinética química, facilita bastante a compreensão do equilíbrio. Ah, então aqui é como se fossem matérias correlatas. Exato. Entendi. A gente precisa dos conceitos ali da cinética para poder entender o equilíbrio. Ó, isso é bizu, hein? Então, tipo, quando você chegar nesse bloco aqui, o aluno tem que ficar esperto, porque eu preciso saber disso e disso. Exato. Precisa saber da cinética química, que aí a cinética química também depende um pouco lá de mistura de soluções, Entendi. né? Concentração, para fazer as contas aqui na cinética química. E sabendo a cinética química, a gente usa esses conceitos para chegar no Mas é equilíbrio. importante saber ter essa visão, porque para o aluno não perder tempo. Exato. Porque às vezes, assim, infelizmente, às vezes ele fala assim, cara, não vai dar pra eu estudar isso aí. Ele pode chegar a esse ponto, sacou? A Pode. gente não quer que aconteça, mas pode ser que aconteça. E aí ele já sabe, cara, cinética química e equilíbrio químico são matérias correlatas. Eu não vou estudar nenhum dos dois, porque senão eu vou perder tempo um com o outro, entre aspas, né? Focar no que é mais importante. Ele tem que ter essa condição de fazer esse julgamento, né? A gente Exato. não quer que ele faça esse julgamento. Você vai estudar, vai conseguir acessar esse conteúdo, vai conseguir entender, vai conseguir organizar, sintetizar, aplicar, repetir, e assim vai. Aí tu vai começar a aprender o teu ciclo bacana de aprendizagem em química. Mas pode ser que lá no futuro tu vai tomar a decisão. Tomando decisão, tu tem que saber disso para tomar a decisão correta, beleza? Até nessa hora tem que tomar a decisão correta. Aí a gente vai para equilíbrio químico, né? Aí equilíbrio químico tem muita coisa aqui, mas é sempre o mesmo conceito. Se pegar o conceito central ali de equilíbrio químico, A gente consegue aplicar disso aí tudo. aplica para tudo. Se eu estou aplicando numa coisa com íons, vai ser equilíbrio iônico. Equilíbrio de dissociação de uma base. KB.
Massa. Equilíbrio de ionização de um ácido. Mas, Então, assim, na verdade, é uma teoria que é aplicada para várias situações. equilíbrio. Apliquei aqui, vai ter um nome. Apliquei aqui, vai Entendi. ter outro. Mas o fundo é sempre a o mesmo. mesma coisa. A formulazinha é a mesma. O pessoal só gosta de dar nomes diferentes para poder tratar de show de bola. situações específicas. Que é outra informação relevantíssima. Porque ele olha isso aqui e fala assim, caramba, eu vou ter que estudar 200 coisas. Não, parceiro. É uma ferramenta. Tu vai estudar uma teoria e tu vai aplicar em vários casos. Aí aqui sim. equilíbrio pode dar um susto, né? Mas, por exemplo, K, KB, KH, PH, POH... É tudo a mesma, tudo a mesma coisa. aplicação da mesma teoria. Exato. Show. Eletroquímica me parece que foi exatamente igual. Mesma coisa. E a mesma relevância aqui. Mesma relevância. Eletroquímica é uma matéria que pode estudar sem medo que vai cair. Tabela periódica, ligações químicas, eletroquímica. Radioatividade. Ou radioatividade. E eletroquímica, né? Isso, eletroquímica agora. Então a gente já sabe que são clássicas, né? Não Exato. tem como, né? Vai ter que cair, né? Tem 4 itens aí que vai... Certeza. Análise de relevância. A gente já fez uma, entre aspas, uma análise de relevância prévia aqui. Vamos só aprofundar mais um pouquinho aqui. Exato. No que tange a teoria atômica molecular, tu já marcou o cálculo estequiométrico. Exato. E tu já Aqui tinha a gente falado que é usando importante. já o do CFO, que já tem tudo, né? Tem tudo, show. Então a gente vai Aqui focar já nele. é o edital do CFO, então vamos focar nele. Fez o resumo dele, tu já tem o resumo de tudo. Exato. Se todo pro CFO, só tá tranquilo pro CFP. Pronto. Cálculos estequiométricos. É uma Fundamental. matéria importante. Porque tu falou que ela fica navegando em vários Ela conteúdos. consegue se misturar aqui com qualquer Massa. conteúdo desse. E é muito mais essa parte de interpretação de texto, de entender o conceito e aplicar para fazer as continhas ali. Física, ela difere um pouco da química por isso, né? A gente tem, via de regra, poucos conceitos atrelados a uma teoria e muita aplicação desses conceitos em N casos. Em química eu vejo que tem uma quantidade maior de informação aplicada também em N casos. Muitos locais. Porque, por exemplo, aqui, eu costumo falar, né? Leis de Newton. A gente tem uma série de informações por trás das leis de Newton. Só que acaba que a quantidade de informações por trás das leis de Newton é grande, só que é uma quantidade razoável. Em química eu vejo muito mais. Só que em física a gente aplica leis de Newton em 1 milhão de coisas. Aí isso é que dificulta o processo. É aplicar isso em vários casos. Aí é que está a ciência, entendeu? E química eu vejo que tem mais informação ainda. Porque cada caso ali tem um conceito aplicado. Tem isso, né? Aí a gente tem que estudar com mais inteligência ainda, né? Exato. O ponto 3, classificação periódica dos elementos químicos. Tu marcou propriedade periódica a periódica. Por quê? Porque é a parte da tabela periódica que é consequência da organização dela, né? Por que tem uma tabela periódica, né? Para organizar os elementos de uma maneira que eles deem alguma informação para a gente. Essas informações são as propriedades periódicas e aperiódicas da tabela. Então a causa da organização foi o Mendeleev sonhou, a consequência foi isso aí. A tabela é organizada não é para ficar bonitinha. É porque pra ter uma lógica. Padrão de organização a gente tem mais informação do que só os elementos soltos. Show. Então, quanto mais para baixo na tabela periódica, maior o tamanho do átomo. Vou ter um comportamento específico. É um comportamento específico. Maluco. Então, sabendo esse comportamento específico, as propriedades periódicas e aperiódicas, a gente consegue entender melhor aqueles conceitos que vêm lá mais para frente, ligação química e tudo mais. Radioatividade, tu marcou a natureza das emissões radioativas, lei da radioatividade, cinética da desintegração radioativa, que ali entra a minha vida, né? Cinética e leis da radioatividade, natureza das emissões radioativas. Ali, quais são os tipos, né? Radioatividade partícula alfa, beta, gama. radiação gama. Massa. Então, e como que elas o que elas vão emitir ali? Como elas vão se comportar quando interagir com a matéria também. Exato. Show. Quanto que cada uma delas consegue penetrar dentro da matéria, o que cada uma delas faz. Isso é importante. E a cinética, né? Que é aquela questão do decaimento... Que é uma questão que, tem muita chance de cair porque ela é muito boa. Bastante. Tem uma chance grande de cair. Se a banca for decente, a banca leva em consideração isso. Exatamente. Porque esse conteúdo é relevante. É bem relevante. E aqui no Brasil a gente tem alguns históricos, né? De acidentes com radioatividade. Goiânia ali. Nego comendo César 37 com ovo. Pois é. Passou na mão, ficou brilhando. Olha só que legal, minha mão tá brilhando. Tensa, essa história é tensa, viu? É complicado. Na verdade, é o maior caso de acidente radioativo com matéria química exposta, se eu não estou enganado, que teve contato com o ser humano. Eu não vou. Eu tava vendo isso, é o maior caso do mundo. Porque Chernobyl não teve isso. Chernobyl Contato ficou... Não teve contato direto. Aqui a gente teve contato, que a gente comeu a parada.
Exato. Então aqui foi diferente, sacou? E aqui outra dica, a série Chernobyl, acho que é da Assisti, HBO. Tá doido. Aquela série só tem um problema. Ela acaba. Não. Ela tinha que acabar mesmo. Só tem um problema naquela série. Tipo, isso me mata, sacou? A série é em inglês, cara. Tinha que ser em russo a série. Ia dar A série cara, eu falei assim, cara, os bichos cagaram a série, velho. Tinha que botar aquele pessoal falando russo, velho. Que aí ia conversa em russo ali ia dar um peso terrível. Ia ficar excelente. Falei, cara, os bichos só erraram nisso, velho. Mas só também. É que Aquela... nem 300, os caras falando inglês. Porra, tinha tá que de falar grego, sacanagem. Né? Tem que ser que nem que Senhor dos Anéis. Os caras, os elfos falam a língua élfica lá. Exato. Pronto, meu irmão. O Avatar, o povo fala aquela língua lá dos naves lá. Meu irmão, eu falei, cara, Chernobyl só tem esse problema, velho. Os caras falam inglês. Mas Se falasse inglês, ia ser top. Acho que é no fim do primeiro episódio que teve a explosão lá, tá subindo aquela luz lá e tá toda a cidade ali na ponte olhando aquela cena lá. Sinistro, aí começa a brilhar, né? Vai todo mundo, olha que bonito. Que beleza, e meu os irmão. bebezinhos dentro do carrinho cara, lá. A gente é pesado aquela... O ser aquela... humano é ignorante, mas faz parte, né? Da evolução da espécie, né? Infelizmente vai acontecer, né? Já aconteceu, na verdade, né? Tomara que não aconteça de novo. Por favor. Ligação química. Aí, pai, isso aí pra mim é importantíssimo. Pois é. Aí aqui, ó, por exemplo, ligação iônica, covalente e metálica. Se a pessoa entender ali as propriedades periódicas de eletronegatividade, isso aqui é decorrência direta disso. O cara vai saber se aqueles dois elementos ali vão fazer uma ligação iônica, covalente ou metálica, dependendo da posição deles na tabela periódica. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se eu assistir Breaking Bad, eu passo na prova? Provavelmente não. Assim, pode passar, mas não por causa do Breaking Bad. Mete um Grey's Anatomy aí também? Não é uma boa dica, não. Não é uma boa dica, não. Foi mal aí, ó. Não vai nessa, não. É furado, é furado. House, não? Não, mas, por exemplo, assim, ó, eu falo aos meus alunos, cara, vocês precisam ter um momento de descontração, porque senão o cara vai entrar em colapso. Porra, Chernobyl, meu irmão, são 5 episódios. O cara não... Se ele assistisse um mês, ele não tá perdendo tempo, não. Pra mim. Tá, não. Agora, não pode não, vou maratonar. Vou maratonar. Não, tá de sacanagem. Hoje é dia de estudar física e química. Se ele chegar assim, na minha rotina de estudo de física e química, eu vou colocar a série todo fim de semana. Tá certinho, eu faria isso, pai. Tranquilo. Porra, massa demais, que ele já vai contextualizar a vida dele ali, ó. Estuda ali a parte de radioatividade, aí pra dar aquela relaxada sem tirar totalmente do foco. A minha rotina, eu sempre colocava um episódio de série no fim do dia. Olha, pronto, pô. Meu irmão, se você tem tempo, se você é abençoado pelos seus pais, pela sua família, assim, você vai estudar pra passar. Você não precisa trabalhar, você não tem responsabilidade fora de casa com outras pessoas. Porra, aproveita, faz isso, pô. Coloca lá, meu irmão, ó, eu tô estudando o dia todo forte. No final do dia, botar uma série. A série que tá relacionada com a minha vida aqui, ó. Pode ser Grey's Anatomy, pode ser Breaking Bad, pode ser Chernobyl. Pô, vai ter umas House também, né? Pô, não tem problema. Agora tu não pode maratonar só essa porra e não estudar. Aí não. Aí quiser dar uma vibrada também, assistir um Chicago Fire. Chicago Fire, porra, tipo, mas faça isso de forma consciente. Fala assim, pô, eu tô estudando, eu estou tendo desempenho, estou vendo meu desempenho lá com o pessoal da Alfa Mentoria, tá funcionando. Então eu vou colocar esse momento aqui pra eu me descontrair, porque senão eu vou explodir. Faça com responsabilidade, decida, isso é importante. Quem gosta também, não só de assistir, quem gosta de ler, tem os livros que também comentei, eu acho importante a parte de leitura também, demais. Tem um bem legal, eu acho que é 17 moléculas que mudaram o mundo. Que aí conta lá a história da nitrocelulose, é bem nerd mesmo. As 17 moléculas que mudaram o mundo. Mas é interessante, o cara vai mostrar lá como é que como que a pimenta influenciou ali as grandes navegações. É importante. Então joga fora, legal. É legal sim. Aí então essa parte do tópico 5, as ligações eu também não tinha dúvida que elas seriam relevantes. Exato. Né? Interações intra e intermoleculares, que isso aqui vai depender um pouquinho da polaridade das moléculas, certo? E teoria da ligação de valência. Já é pro CFO. Isso aqui já é pro CFO. Essa parte de teoria dos orbitais moleculares. Isso aqui é CFO. Tem que ficar claro. Isso aí tem que ficar claro, tá? Não é CFP. CFP pode... Já passou. O CFP é essa primeira parte aqui, ó. Exato. Show. 6. Matéria e mudança de estado. Aqui é interessante, né? É uma parte simples, mas quando cai... É isso aqui que cai. E focado bastante nos diagramas de fase. O gráfico de mudança de fase lá que tem estado sólido, líquido, gasoso. Dependendo da pressão e da temperatura,
tem um gráfico ali mostrando Show. onde que tá sólido, onde que tá Show, líquido, show. gasoso. E ali é bom porque gera questão pra caramba. Demais. Gera questão pra caramba. Tem o ponto tríplice Ponto aqui tríplice, e tal, onde e que a gente assim tem vai. as 3 Massa. estados ao mesmo tempo. Show, show. Então a gente vai ver isso também. Vai ver isso com profundidade. 14, química orgânica. Deixa tudo em negrito. O que mudou do CFO é essa parte aqui, né? De propriedades fundamentais do átomo de carbono, hibridação. Isso aqui é uma parte gigante aqui. Você pensa, hein? Isso aqui, na verdade, cai pouco. Cai pouco, né? Cai pouco. Cai pouco, né? Eu tava mostrando aqui o que mudou do Entendi. CFP pro CFO. Acho que talvez não esteja no lugar certo esse Então cai pouco. slide. Eu devo ter trocado aí. Mas é o que mudou do CFP pro CFO. CFO. Show de Que é bola. toda a parte de orgânica que a gente vê lá no nível médio, né? Funções orgânicas, álcool, aldeído, ácido carboxílico. Mas cai pouco. Mas cai pouco. Cai pouco. É um conteúdo grande. E é um conteúdo grande. Então, assim, é aquilo que Tem que o pensar senhor falou. aqui. É. Tô com restrição de tempo. Isso aqui talvez não seja o mais Entendi. interessante de focar. Porque é uma matéria muito grande, tem uma extensão gigante aqui de funções orgânicas, característica dessa função, nomenclatura Vai e ficar difícil, estrutura, para você ver de todas elas com qualidade. Aí. Então, assim, você É tá com tenso. tempo? Beleza. Vai. Mas se o tempo tá apertado... talvez- Esse momento é pra isso, né? Pra ele tocar no conteúdo e perceber, pra se perceber ao tocar o conteúdo. Tipo, pô, isso aqui eu posso, em um ano eu não vou conseguir aprofundar, não. Exato. Ele tem que ter essa maturidade. Ou ele fala assim, não, eu toquei no conteúdo, entendi, eu acho que dá, vou cair pra cima. Ele precisa ter, por quê? Você precisa dessa maturidade, porque se você não tiver essa maturidade, você vai falar assim, não, eu vou estudar de qualquer forma. Você vai perder seu tempo, você não vai otimizar o conteúdo de outras matérias que você podia estar estudando, e aí você vai ter prejuízo no futuro. Então, essa maturidade é importante você ter. Então, já comece a pegar os bizus e já comece a entender para você mapear o seu edital. Cada aluno tem o seu edital. Esse edital aqui não é para todo mundo. Não é, a verdade é essa. É só um bando de letra aqui, um texto. O seu edital é o que você vai marcar. Fala assim, caramba, isso aqui eu tô bem, isso aqui eu tô mal, isso aqui eu tô excelente, do teu jeito. Mas para saber em que ponto você vai ou não aprofundar, em que ponto você vai continuar, em que ponto lá no futuro, agora não, você vai, sei lá, abandonar, se for o caso. Você tem que pensar nisso, não é pra fazer agora não. O cara já chega hoje aqui na mentoria, não, isso aí eu não vou estudar não. Pô, tá de sacanagem, pô, não tô falando isso não. Se tu falar isso aqui na mesa aqui, vai ter problema, hein? Não vem com esse papo furado pra cá não. Isso é análise estratégica lá depois que o edital sair. Aí a gente conversa. Agora... Qual tem essa não? E aqui, de novo, a parte de polímeros é bem importante. Aquela mesma ideia, né? Se Mesma for trabalhar, existe a probabilidade muito grande de trabalhar com polímero sintético. Exato. Eu Show. sempre gosto de falar, esse é um polímero de adição. Que faz sentido, Os né? polímeros são assim, assado. É o que faz sentido, concordo. Aqui, 8, a gente foi. Aquele slide lá que tava no lugar errado, tem problema não. 8, a gente tá falando aqui de misturas de soluções. Exato. Fração em volume. Fração e volume. Tem uma mistura de soluções, né? Eu falei isso, né? Eu até Mistura comentei. de soluções. Quanto percentual aqui é de uma, quanto Massa. de outra. E aí a gente usa as fórmulas de concentração para fazer a mistura para chegar na concentração padrão. Mais ou Exato. menos isso, né? E quando a gente fala de mistura, a gente sempre pensa em questão de líquido, né? Mas também se aplica a gases. Gases também, né? Então essa fração e volume Show. acaba que é um pouco mais Mas focado é comum ter questão gases. de gases? Acho que não, né? Mas Gases líquido mesmo. tem questão de mistura de solução, falando de soluções gasosas, né? Seria uma questão mais difícil, né? Se o cara souber a teoria, é a mesma. É só o contexto que mudou, É só o né? contexto. Show. Aí chega um contexto diferente, o cara que não sabe, dá ele uma porrada, assusta. É normal. Ele fala, não, normal. eu sei fazer com líquido, não sei fazer Pois com é, gás. com banana eu sei, mas com maçã não. Exatamente. Então isso é importante. Isso é importante pra gente ter essa malícia, né? 9, gases, teoria cinética. Isso aí é equação de Clapeyron, né? PV, NRT. Vai cair. Vai cair. Em física também, já tô falando. Aí. É muito fácil cair em física. Então esse aqui é um conteúdo que a gente tinha comentado, que ele circula os dois mundos, né? Física e química. E ele tem uma chance gigante de cair. Porque quando a gente trabalha bastante lá em física, transformações gasosas, a gente vai trabalhar com lei dos gases, não tem jeito, sacou? Inclusive, dá para usar essa parte de misturar gases com essa mistura de soluções. Ter que aplicar a parte de PV e NRT
para chegar num dado e utilizar na parte de mistura de solução. Entendi. Aí sim, ó. Aí sim. Pode Que encontrar o volume 1 para depois Que essas achar. são as questões que eu acho que são as legais mesmo. As que são interdisciplinar dentro do conteúdo aqui. Junta, pega o conteúdo aqui, junta com esse outro. Mas aí fica difícil, hein, pai? Nada, é tranquilo. Mas é do CFO, pai. Pode ser, CFO. né? Termoquímica, energia, calor, reações isotérmica e endotérmica, entalpia, entropia, energia e espontaneidade de uma reação. Aquilo que a gente conversou também, Exato. Parte do conceito, né? né? É boa. Espontaneidade da É reação. bom cobrar uma questão dessa, né? Energia livre de Gibbs, Massa. para falar da espontaneidade, é bem interessante também. Cinética química, Cinética química, velocidade da reação. aquilo que eu falei, né? Exato. Aí eu marquei ali também os catalisadores. Pronto, aí, ó. O que faz uma reação ficar mais rápida, mais devagar? Não só os catalisadores, né? E é massa porque tem aquele gráfico lá, aí Tem. o outro é pontilhado. O que tem gráfico é bacana trabalhar, a banca gosta de trabalhar. Depois que a pessoa entende o que é um É. gráfico e consegue olhar para ele e saber qual a informação ele que tá guarda tirando muita ali, informação. é Um bem gráfico é uma página de escrita, então Exato. é uma síntese muito poderosa o gráfico, né? Então, meu irmão, tem que ter gráfico na prova, porque senão... E aqui eu colocaria um gráfico só para... Vai ter, hein? Se prepara, na nossa vai ter. Quero nem saber. melhor. Diminuindo ali a energia de ativação, ó. É, exatamente. E aí vai. Show de bola. Equilíbrio químico, Equilíbrio é aquele que tu falou, né? pode cair, mas assim, não foca É muito o mais não. do mesmo aí, não tem muito estresse não. E Agora, eletroquímica o e marcou 13 tudo. Aqui, isso aí pode cair de cabeça. Fechou. Então a gente tem, ó, Eletroquímica. tabela periódica, a radioatividade, ligações, eletroquímica como tipo base. Exato. Tipo base. Base forte, né? Base que eu, não é a base do ácido, não. A base é base que eu falei. Vocês entenderam, né? Piada paia, né? Química é difícil fazer piada ruim ou boa. Química orgânica, a gente tinha falado agora há pouco, a gente foca em polímero sintético. Tá aí. Exatamente. Show. Foca ali na Bacana parte de demais. polímeros. E assim, aqui tá polímeros sintéticos, mas pode deixar só polímeros. Não Polímeros. precisa focar só no sintético. A gente tem os polímeros naturais também. Fechou. E dá pra cobrar Massa. falando de polímeros. Vamos fazer a estatística das provas. Então vocês perceberam aqui, né? Terminando esse bloco de análise de relevância, fundamental para mim, eu não tinha essa visão tão profunda como eu tenho agora. Ó, tabela periódica, sem papo, tem que saber com qualidade e quantidade, radioatividade, ligações químicas e termoquímica. Ó, Eletroquímica. eletroquímica, melhor dizendo. Pilha, pensa nisso. Então, esses 4 conteúdos são conteúdos basilares para o CFO e para o CFP. É o diferencial. Então, já foca. Foca muita atenção nesse conteúdo. E aqui, só antes da gente começar das provas, voltar naquele comentário lá dessa última prova da IDECAN, o Tragédia. nível das questões tá muito incoerente. Tragédia. Então, assim, a gente trouxe aqui as questões pra gente fazer uma análise do conteúdo, né? Mas o nível delas tá... Show. Essa primeira questão do CFP falava de... Aí, ó, eletroquímica. Eletroquímica. Já começou. Vou começar a contar. Eletroquímica. Show de bola. Aqui, ó, área nódica, a pilha... Pronto. Aqui falou de pilha, entre aspas. Exatamente. Show. É isso que a gente quer saber. Pilha. Então, aqui falava de potencial de oxidação e redução. Eletroquímica. Exatamente. Top. Então, bizu total. Qualquer banca vai nessa linha aqui. Por quê? Porque é um conteúdo relevante. Até eu sei disso, que não sei nada de química. Opa, errei. Próximo aí, Questão falando 17. de gases. Aí, ó. Esse aí é conteúdo para física e para química. Exato. E aqui dá pra ver que eles já perderam um pouco a mão na questão aqui, mas tá tratando aqui dos gases. Meteu segunda lei da termodinâmica, logaritmo natural, meteu... Aí o bicho aloprou. Variação de entropia de um gás perfeito, aqui da temperatura, pressão, volume. Então essa questão tratou de teoria cinética, mas ele aprofundou muito aqui. Sim. Show. 18. Radioisótopo. Opa. Aqui tá falando de radioatividade. Pronto. E se pegar o concurso anterior, acho que teve uma prova que tinha quase 10 questões só de radioatividade. 10 itens, né? Na física também teve. Na parte física também teve. Então é um conteúdo interessante ser cobrado e foi. E aqui tá... Tem aqui, ó, constante de velocidade da desintegração, falando, né, da cinética do Pô, mas radioativa. O cara que fez essa prova aqui perdeu a mão feio, viu? Não, todos eles. A prova Sé- de química sério foi... O pessoal não segurou, não. Desceu a mão com força. Brincou. Molécula de lítio, mudança estado líquido e sólido. Isso é o quê? Aqui, ó, teoria da ligação de valência. Já é CFO. E olha só, caiu matéria de CFO na prova do CFP.
Aí, Então, diretor. aqui já tá falando dos orbitais moleculares aqui. Já caiu matéria do CFO no CFP, diretor. O que tu me diz? Leve, justo e intenso. Leve, justo e intensa essa prova aí. Tá parecendo. Pois é. Meu pai do céu, velho. Então teve Perdeu essa a mão questão total aí. A prova... CFO dava até pra aceitar. CFO dava, mas pra CFP já acho... Show, beleza. Bom ter essa noção, sim. Isso é importante. Questão 20. Falando aqui de densidade dos gases, né? Velocidade Mais de uma fusão, de gases, hein? fusão, mais uma de gases. Duas de gases. Eu desconsiderei. Eu pensei que não ia cair tanto assim, não. Vou mentir, não. Mas bom. Importante. Depois a gente vai ver A estatística, a né? estatística completa aí. Aqui, ó. História da química. Ivanovich Só pode Mendeleev, ser ele, pai. Só pode o ser pai ele. da tabela periódica. Eu Só- sou fã desse cara. Ah, não, pô. Esse cara É um ninja. pra mim, é um dos químicos mais sinistros de todos os tempos. Ninja. Ele é Então, fantástico. a parte de história da química, meu irmão, a chance de cobrar a tabela periódica é gigantesca, velho. Exato. É gigantesca, pô. Não tem como. Por quê? Porque a raiz da química é a tabela periódica. Então, o cara vai, se ele for na raiz, se ele for trabalhar a história da química, se ele não começar pela tabela periódica, ele tá de sacanagem, né? Vai jogar um forazinho lá de alquimia e tal. é. Vai Mas chegar aqui. ele ó, tem que chegar na tabela periódica. Tabela periódica é essencial. Show. Então, Mais uma gases de gás, de novo. hein? Porra. vai E falar aí, que- esse aí que também cai pra física. Esse E aqui é aqui muito parecido. pega a parte conceitual, né? Falando de gás perfeito, o comportamento dos gases, o gás ideal, o gás real, que tem algumas Massa. diferençazinhas. Massa. Polímero, igual tu falou. Polímero, e aqui tem essa aqui de suspensão insolúvel no solvente, que é um pouquinho mais Que aplicável. passa do polímero. Que passa do polímero. Passa assim, no sentido de ir mais pra parte de cálculo. Não é bem cálculo, não é do conceito químico. Entendi. Não é o conceito ali mais inicial, um conceito já um pouco mais Já profundo. dá uma aprofundada, né? Já tem que ter algum conhecimento a mais ali, não só Saca. do polímero. Saquei. Aí é mais conteúdo Mas mesmo. o pessoal gosta bastante de polímero. Mas se for pra gente apostar, é polímero. Polímero. Show. Células voltaicas, não preciso nem falar. Já vem pra pilha, eletrólise, Eletrólise. eletroquímica. Eletroquímica é tudão. Marcou eletrólise aqui, mas é tudão. Ele tinha marcado já antes. Tudão, porque esse conteúdo é importante, esse é importante, aquele é importante, tudo aqui é importante. E assim, é muito fácil de contextualizar. Porque fala da bateria do celular aqui. Na hora que a gente está usando o celular, está funcionando como uma pilha. Na hora que a gente coloca o celular para carregar, está acontecendo uma eletrólise. Entendi. Então, se quiser, dá para juntar as duas coisas na mesma questão. Show. Então isso aí pra mim vai cair. Eletroquímica vai cair na sua prova. Sem dúvida. Certeza absoluta. Escreve aí, ó. Se não cair, o Alabi vai pagar... Vai pagar o quê, Léo? Cinquentinha. Bom. Aí a gente tem aqui, ó, o diagrama de mudança de Mudança fase. de fase. Que é... Mas esse aí tá diferentão, hein? Esse aqui é o da água, não? É o da Não, água? do hélio. Tá diferentão isso aí. É o do hélio. Show. Porque o hélio tem algumas características Mas igual eu falei, interessantes. igual eu conversei contigo. Cara, mudança de fase é interessante porque é gráfico. A parte de cinética química é bom porque é análise Tem gráfica gráfico. pesada. E eu acho que tem que ter esse tipo de situação aqui, ó. E é muito capaz que tenha, tá, pessoal? Então se preparem, tá? Aí aqui dá pra falar não só pegar o diagrama de fase, falar das mudanças de estado, né? Se eu sair de um ponto 1 aqui para um ponto 2, Isso. aqui pra cá. Não, desse gráfico aí, pai, tem informação quase que pra fazer 10 questões desse gráfico aí. Fácil. Então tem muita informação no gráfico. Então, quando você olhar para um gráfico, reflita, porque se você não está entendendo, normal, tem muita informação. Mas quando você passar a entender, você vai falar assim, caramba, eu preciso conhecer essa ferramenta, porque é fatal, fantástico. O poder de síntese do gráfico é gigantesco, tá? Não tem pra onde correr. Por isso que é tão comum. Aí a gente vem aqui... De novo, gás. De novo, gás. Essa prova... Mas aqui já tá na prova do CFO, né? CFO. É verdade. Que já saiu do CFP. Essa aqui foi a Foi última pro do CFP, essa aqui é do CFO. Primeira questão do CFO. Então aqui já começa a falar de Mas gás. mesmo assim, gases. Parece aqui, ó, CNATP, CNTP... Show. 17, polímero de novo. Polímero. O pessoal gosta bastante. Então, se a gente for apostar, polímero. Polímero. Aqui, de novo, teoria cinética dos gases. Gás e polímero. Aí fala um pouquinho também de mistura. Eles conseguiram dar uma mesclada Aqui deu, melhor show. dos conteúdos. Conseguiram transitar ali, igual a gente está na parte interdisciplinar dentro da química, né? Exatamente. Aí Reações, aqui, química orgânica. fugiu um pouquinho do Cai esperado, pouco, né? Mas... Foi para reações orgânicas.
mas tá ali dentro. E é o CFO também, né? CFO. Na CFO verdade, a gente... tá fora do... Entre aspas, tá fora do esperado, porque é o CFO. Exato. Eu acho que até tá bom aqui. Eu acho que podia até... Né? É o que tá diferenciando de fato do CFO. E acaba que as reações é um conteúdo bem amplo, né? Tem muitas reações de redução, muitas reações. Tanto que elas têm nome do cara que criou aquela reação. Pra ser Reagente né? de Tollens. É o sobrenome do cara. É o sobrenome do cara. Né? Então, se pegar, é um conteúdo muito amplo pra gente falar que vai cair esse aqui. Show de bola. Massa. Aí aqui, ó a pilhazinha. Esse desenho aqui é Pilha, isso é clássico. Tem clássico. todo livro de química Todo tem. livro de química vai ter uma imagenzinha Então, dessa pilha aqui. vai ter... É muito provável que tenha alguma questão de eletroquímica. E se for de eletroquímica, vai ter uma pilha na prova de vocês. Porque Exato. pô, pilha guarda uma informação Já deu ali, gigantesca. ó, as semi-reações de redução, Tá ali, aqui, oxidação. né, ó. Aqui já deu o bizu e aqui ele só cobrou a execução. Exatamente. Falando o que tá Nossa. acontecendo aqui, o que tá acontecendo ali, vamos entender. E o meu sonho era uma questão dessa cair de novo, assim, nesse padrão assim, com essa abordagem, né? Que é o comum acontecer. A gente começar a repetir questões que são de qualidade. Essa é. Né? E que é interessante a gente falar do como é interessante estudar para química. E eu acho que é bem parecido com como é Física, né? física e matemática. É resolver questão. Resolver a questão. Porque, por exemplo, aqui na eletroquímica tem um conteúdo X, mas dentro desse conteúdo X, Tem infinitas aplicações. a maneira como eu consigo cobrar esse conteúdo, de certa forma, é limitada. Tem várias maneiras de cobrar pilha? Tem. Tem. Mas é um número limitado. E grande, né? Se eu conseguir, se eu falar, fiz 300 questões de pilha, a próxima questão pode ser uma questão inédita. Mas você já vai ter feito ela parecida. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, assim, a química. Tu fica com uma bagagem física, muito grande. As exatas você tem que fazer fazer exercício, que é a melhor maneira de aprender aí a matéria. Show de bola, show de bola. Me joga o pano aqui, por favor, Labi. Só pra eu enxugar aqui. Próxima, vamos lá. Próxima. Não, volta aí. Essa aqui era a próxima, né? Essa era a próxima. Reação química de... Ó, essa é tensa, hein? Reações químicas. Mas aqui, ó, ele vai falar de decaimento ou desintegração radioativa. Aí já era... Não, podia Aqui- ser pro CFO e pro CFP, essa daí. Misturou aqui, questão tanto a velocidade da reação Ah, pô, a questão difícil então, hein? com uma questão de decaimento radioativo. Questão difícil. Que é então. diferente. Sim, sim. A velocidade da reação ela tem um comportamento, o decaimento radioativo tem outro. Então ele tratou dos dois aí em itens diferentes, Da mesma né? questão. Porra. Dentro da mesma questão. Aí já ficou difícil mesmo. CFO. Ó, esse é o comportamento que a gente espera de ser o diferencial da prova do CFO para o CFP. Se vocês perceberam, quando a gente estava analisando a prova do CFP, a gente tinha a abordagem direta do tópico. Dificilmente ele transitava entre dois tópicos do edital. Já bem a segunda vez ou terceira vez que a gente está transitando em tópico aqui. Exato. Então é normal. Esse é o conceito. No CFP eu não vou transitar em tópico, vou fazer uma questão daquele tópico. No CFO não, eu vou transitar em tópico. Ou seja, vou falar da tabela periódica e vou falar de ligações químicas dentro dessa mesma questão. Já ficou mais difícil. A abordagem muda, fica mais... Vai tratar ali termoquímica e Fica vai mais difícil. colocar uma estequiometria no meio. Exato. É normal o CFO. Prepara. 22, equilíbrio químico. Equilíbrio Aquilo químico. que tu falou, né? Que pode... entendeu a teoria, consegue Aplica ter base em para qualquer aplicar em tipo tudo. de equilíbrio químico. Show. Ka, Kb, Kc, KPS. Show. 23. Ligações intra e intermoleculares. Essa podia cair no CFP também. Poderia. Então, isso é uma abordagem direta, percebeu? Aqui é abordagem direta. A outra, a antepenúltima até agora há pouco, a gente fez, tocou em dois tópicos. Aí já ficou mais complicado, né? Aqui outra... Parece... Bate hoje você fala, orgânica. Orgânica. Mas não. Eu pensei nisso. Aqui tá falando de velocidade de reação. Ah, maluco. Então, aqui é outra, é uma que vai trabalhar com esse conceito que a gente acabou de falar. Exato. Porque a gente vai trabalhar, querendo ou não, ou conscientemente a parte orgânica, mas na execução é cinética. Na verdade, isso aqui é uma questão meio pegadinha do malandro. É, né? O cara chega assim, orgânica, não. Foi o não que é. eu fiz aqui. Exato. Porque poderia ser qualquer outra coisa que a parte da orgânica aqui não é essencial Fundamental pro entendimento pro da entendimento questão. da questão. Massa. Poderia ser outra reação. Massa. Porque na orgânica é mais fácil de achar exemplos. Sim, porque é uma sim. área muito grande. Muito desenvolvida daqui. Muito desenvolvida, tem muita coisa que dá pra fazer com orgânica. Então é mais fácil de achar exemplos para tratar Massa. outros conteúdos da Show. química. Show.
Aí aqui a gente vai ter uma parte de, não é bem de cálculo estequiométrico aqui, mas o pensamento do cálculo estequiométrico, a regrinha de 3, né? Entendi. Então aqui... Pessoal, Essa questão tava fácil? essa questão aqui, O que tu acha dela? Eu acho que tava difícil, hein? ela tá o difícil dela aqui é a interpretação. É, né? É o aluno A gente pegar... vai fazer ela, vai ter o momento dela. É, a gente vai resolver ela, mas Tenha assim, paciência, né? Vai é ter, regrinha vai de ter. 3. Show. O povo ficava zoando na faculdade, né? Aplica agora aí. Química é o curso Olha lá o graduação Thiago lá, ó. de regrinha de 3, né? De regra de 3. Uhum. Regrinha de 3 só resolve Toma tudo. aí, então, vai. E aqui dá pra resolver com regrinha Dá, de 3. né? Mas tem que ter uma base, tem que ter um... Mas o cara tem que entender, Show, ter o show. conceito ali e interpretar o texto da maneira correta. Beleza, show de bola. Então a gente vai fazer isso. E aqui a nossa estatística. E só uma observação, essa aqui é das provas de 2017, desse concurso da IDECAN, que o pessoal né? perdeu um pouco a mão. Aí pelo fato de eles terem perdido a mão, eu fiz tanto do 2017 quanto de 2011, que foi o CESP que fez. Show, tá no próximo então, É né? o próximo aí que a gente Então vai vamos ver ele perdendo a mão. Teoria atômico molecular 1 pro CFO, pro CFP. Classificação periódica 4 pro CFP, concordo com essa ideia. Exato. Tem que ter muito mesmo, né? CFO não caiu, achei estranho, mas tudo bem. Radioatividade caiu nos dois. E aqui, se for somar aqui, vai dar bem mais do que A prova. a quantidade de prova. É porque várias questões da prova tinham itens... Ah, então peraí. Isso aqui é a quantidade de itens que tocou o assunto. É, Porque a gente trabalhar com questão, não tem problema não. Só pra você entender. A quantidade, tu pega lá a tua prova, tinha 10 questões de química, 4 itens, 40 itens. exatamente. E Saquei. assim, na verdade... Então tu colocou aqui o que a prova, onde a prova tocou. são questões. Massa. Tinha 4 questões que falavam de classificação periódica. Ah, sim, melhorou. Entendi. Certo? Se eu Entendi. somar aqui, vai dar mais de 10 Eu questões. lembro que tu falou assim, ó, isso aqui agora é cinética e aqui ligação. Então, Exato. uma questão tocava em mais de um conteúdo. Exatamente, Entendi. a mesma questão tá em vários locais Então, aqui. por exemplo, só pra gente entender que classificação periódica teve 4 questões que tocou nesse assunto. Exatamente. Ah, saquei. 4 questões. Massa, hein? E às vezes, assim, não é direto. Às vezes é um conhecimento que você precisa ter pra resolver aquilo lá, que não tá explícito. Achei massa. Mas você precisa desse Show de bola. conhecimento. Então, ó, no CFP, uma questão tocou na teoria atômica molecular, 4 questões tocaram no conceito de classificação periódica, 4 questões tocaram radioatividade, 3 questões eletroquímica ou ligações químicas, e aí já vai naquele nosso conceito, né? Classificação periódica é importante, radioatividade é importante, ligações químicas é importante. Via de regra, foi o que mais caiu até agora, né? Exato. Matéria, mudança de estado, 2 questões tocaram. Gases, 4, a gente não tinha computado isso. Faz parte, a gente estava analisando, aqui a prova já, né? Mas se a gente tivesse estudado o que a gente pensou, já estava no bem. caminho certo, né? Gases, bacana. Termoquímica, 3 questões tocaram. Eletroquímica, deitamos agora. 5. 5. Então, Eletroquímica é certeza. teoria atômica molecular e classificação periódica, a gente acertou. Radioatividade acertou. Ligações químicas e eletroquímica. Então, a gente está no caminho certo. É isso mesmo. Ó, tabela periódica, tudo que tem a ver com tabela periódica. Radioatividade, ligações químicas e eletroquímica. Essa é a base. Esse do CFP aqui é um compilado tanto das provas para combatente, condutor e mecânico. Entendi. Então não analisei só uma prova, analisei as 3. Aham. Então trata de fato do comportamento da banca nesse conteúdo aí. Exatamente. Show de bola. Para ter uma ideia geral. E a gente chegou na mesma conclusão então, que é classificação periódica, tudo que envolve, ligações químicas, radioatividade, eletroquímica. Exato. É uma matéria, são as matérias bases. E química orgânica aqui, ó. São 3 questões, né? Mas foram 3 provas. Foi uma questão em cada prova. Massa. Entendeu? Eletroquímica tem mais de uma questão por prova. Uhum. Mas agora, química orgânica e sempre ali, ó, polímero. Sempre polímero, ele não Sempre brincou polímero. não. ele fez feijão com arroz, que é o que tem que ser feito. Feijão Exato. com arroz. CFO, uma de teoria atômica molecular, uma de radioatividade, uma de ligação, uma de mistura de soluções, 2 de gases, ele gosta de gases. Gosto. Uma de cinética química, 2 de equilíbrio químico, uma de eletroquímica e 3 de Química orgânica. Que foi aquela questão lá de cobrar aquele a mais, né, do CFO. O CFO é As diferenciado mesmo, né? reações e tudo mais. Porque se fosse eu fazer a prova, eu ia pegar ali, ó, tirar 2 de gases, colocar uma em termoquímica, pegar uma de equilíbrio químico, colocar em classificação periódica, pegar essas 2 de química orgânica, jogar ali, ó, em funções químicas e misturar. Eu ia fazer todo o conteúdo. Cobrir tudo. Eu ia falar assim, você não estudou tudo? Vai fazer tudo então.
Sacou? Tem como Eu pegar- acho que é mais justo. É. Porque, tipo assim, ó, eu não estudei nada de química orgânica, perdi 3, pô. E eu estudei pra caramba mudança de estado, mudança de matéria e mudança de estado, funções químicas inorgânicas. E faz parte do edital. Então, pô, por que a banca não privilegia tudo isso? Se tem 10 tópicos aqui, é uma questão por tópico, tu já sabe disso. Pronto. Tu já sabe, parceiro. E aí cai pra dentro. Ué, verdade, são é o que eu 14. quero te avaliar, é isso. Eu quero te avaliar a tua retenção desse conteúdo. Conseguiu reter? Acertou. Não conseguiu? Errou. Pronto. Não tem mistério, sacou? Mas beleza, isso aí a gente tá só reclamando mesmo. Porque aqui nossa função é reclamar também. Pronto. Aí a gente vai pra estatística das provas de 2011. Que aí foi o concurso O meu que o concurso. senhor fez. É. Ainda era CESP. Aí é item mesmo. Era né? item. Aí é item, né? Ó. Mas mesmo assim tem itens que conseguem cobrar mais de um conteúdo de um ao mesmo conteúdo, tempo. né? O CESP gosta bastante disso. O CESP é interdisciplinar até no CFP. Tem essa não. Então lá a gente continua. Teoria atômica molecular, classificação periódica, vou colocar como se fosse um conteúdo muito parecido, porque eles estão bem juntos, né? Radioatividade, pô, já a nossa regra já tá dando certo. Ligações químicas já tá dando certo. E cadê? Eletroquímica, 4, já deu certo. Só os gases que aumentou aqui também. Então a gente pode até inserir gases, hein? Gases pode colocar Então a gente também pode na ser, nossa então, ó, listinha. toda a parte de teoria atômica molecular e classificação periódica. Radioatividade, ligações químicas, gases e eletroquímica. 5 tópicos que são fundamentais para a química. Ainda tá aqui, pode colocar aí polímero. Polímero, porque Não químico orgânico. polímero. Que ele vai estudar por esporte, porque se ele for aprofundar, ele vai ter que fazer um mestrado. Não. É só para saber ali o conceito básico, os tipos, show. a parte superficial ali de polímero. Então, esses 5, vamos ver no outro. Olha lá, ó. CFO 3, 2, 10. Radioatividade no CFO, Deitou. o pessoal foi com força. Foi com força. E aí, ligações químicas 5. Gases 1. Eletroquímica 1. Ele aloprou lá em radioatividade, né? Aloprou. E radioatividade é um conteúdo mais específico também, né? Então é mais comum cair no CFO mesmo. Eu acho que ele não errou tanto, porque eu não colocaria 10 questões de radioatividade. Eu colocaria tipo 6, aí colocaria 2 de mudança de estado, mais 2 de termoquímica. Pronto. Pra mim tava perfeito. Exato. Sacou? Ligações químicas é um tema importante dentro da química. Pois é. Tá bem. Eu acho que só o 10 ali que ele exagerou, né? Poderia pegar ali 2, botar 2. A segunda que tem mais que é ligações químicas tem metade. Pois é. Eu acho que a banca tinha que pensar assim, entendeu? Ela tem que pensar de uma forma... Assim, esse comportamento sendo o comportamento da banca, eu entendo que a banca vai escolher onde é que ela vai colocar mais ou menos. Mas o aluno, quando for sentar, fala assim, cara, vai ter questão de todo conteúdo. Exato. Sacou? Vai ter que ter questão. Por quê? Porque a banca tá cobrando tudo. Então eu vou ter que saber de tudo. Então, aí seria assim, pro CFP seria algo, entre aspas, mais superficial, tudo. E pro CFO, entre aspas, algo mais aprofundado, tudo. Porque é a proposta da prova. Exato. Se vira. O nível das questões nessas provas de 2011 tá seguindo esse padrão aí. O CFP esse padrão, é um pouco né? mais tranquilo. Mais tranquilo, o CFO mais puxado. tem alguns Que é o que conceitos tem ali que mais ser, sendo bem aprofundados. sincero. Que é o que a gente Esse é o espera padrão da prova. do concurso. Show de bola, show de bola. O IDECAN que perdeu a mão. Não, o IDECAN, até hoje eles perderam, ele não se achou ainda não. Confia. E aqui, para encerrar, a nossa indicação de literatura. Aqui, o que o professor Germano fez? Vinícius Germano. Ele fez o quê? Ele colocou a parte básica contextualizada, que esse livro aqui é um livro Isso aqui muita padrão, gente né? estudou com ele Ensino no médio. ensino médio, Osberg Salvador. Eu estudei um que era um carro de Fórmula 1 com fogão atrás. Massa. Teve muita gente que usou essa aí. Essa parte básica aí do Sardella é mais direto, que tu falou? Exato. É um livro de nível médio também, mais utilizado lá em São Paulo, mas ele tem uma abordagem mais direta. O Osberg Salvador dá uma contextualizada, conta uma historiazinha, fala da indústria metalúrgica. Legal. Porque pode ser um contexto para prova também. Exato. Legal, Dá pra ter uma legal, bacana isso Quem aqui. quiser saber a matéria mais direto, vai no Sardella. Quem gostar de uma contextualização, vai no Osberg Eu sou um Salvador. aluno que tô com pouca base. Vou em qual? Nesse. O contextualizado facilita nessa... Aqui eu tô com alguma base, vou nesse. E quem tiver com a base boa, vai aqui no Atkins. E a parte avançada, né? Porque aqui o é Atkins avançado. é o livro que eles usam na universidade também, Exatamente. Quem fez né? No começo química... do curso é Atkins o tempo todo, né? Exatamente. É igual, lembra que eu falei? Eu falei do Halliday, né? Eu vou até fazer, quando eu fazer o podcast aqui da física, eu vou trazer o Halliday de novo. Eu falei o seguinte, o Halliday, cara, é um livro que o mundo todo usa, com exceção da Rússia, via de regra, né? Então o que acontece? O cara que vai fazer a sua prova de física, ele estudou pelo Halliday, eu te garanto, certeza absoluta. Então o cara que estudou
O cara que vai fazer a tua prova de química, ele viu esse livro Estudou, aqui? Atkins, Estudou. certeza. Ele teve que estudar. Teve que estudar pelo Atkins. Porque é um livro fundamental na química. Ele é a igual base. o Halliday. É. Então pronto, aí ó. O Atkins é um livro a ser lido. Às vezes você não consegue ler ele com profundidade. Mas ó, quem fez sua prova, leu. Então a abordagem de prova pode ser que esteja aqui. Inclusive aquelas provas da IDECAN lá, que o cara passou do ponto, o Atkins daqui tá no ponto. Para ele tá no ponto. E o Atkins tem uma contextualização também. Tem muita questão nele né? contextualizada. E é bom porque esses livros aqui, eles têm muita questão resolvida. Tem. E aí isso pra mim é fundamental. Todo tópico tem uma questão resolvida. Pois é, isso é importante. Tem umas básicas pra resolver e tem umas avançadas depois pra quem quiser. Esse tipo de livro pra mim é fundamental, porque o aluno consegue aprender. Porque o professor tá fazendo tudo que a gente prega aqui, que é o quê? Ele tá entregando conteúdo, fazendo o aluno entender, organizando que ele faz isso, né? Aí ele faz a síntese, aí ele vai para falta o quê? Aplicar. Ele vai, aplica, ele mesmo faz exercício, e aí mostra e ele vai repete, porque ele tem, em todos os capítulos tem o mesmo padrão. Então ele pega o ciclo de aprendizagem que a gente usa aqui na Alpha Mentoria e faz. A gente tirou daí dessas porra. Eu tirei daí. Esse tipo de. O Halliday é assim. Então ele faz todo o ciclo de aprendizagem, que é o que eu chamo de estudo orientado. Tipo, pô, se você ficar ali em cima daquele conteúdo, você vai ver todas as fases que são fundamentais para sua aprendizagem. Tá aí, ó. Os livros de universidade, eles são assim, né? Os livros de cálculo 1, 2, 3 é desse jeito. Então tinha livro de cálculo 1 que tinha 3, 4 páginas de exercício resolvido. Falei, pronto, é isso aqui que eu quero. Exatamente. Isso aqui é fundamental para a aprendizagem. E a gente tenta fazer isso aqui na Alpha Mentoria para você, beleza? Show de bola, hein? Densa, o papo denso. Aqui o papo com química e física. Muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, é isso. Ficamos por aqui, tá? Agradeço demais a presença do professor Vinícius Germano, tá aqui com a gente. Vai iniciar esse podcast aqui, que é um podcast / entrevista, vai estar lá no AlphaFlix, para você já ter acesso prévio antes de começar as aulas do professor Vinícius Germano, que é para você já se orientar e se localizar no mundo. Já sabe. Tudo que tem a ver com tabela periódica, ligação química, radioatividade, gases, eletroquímica, né? E polímeros. Pronto, esse aqui é o teu norte, já começou com o norte. E a ideia básica aqui da Alpha Mentoria vai nessa direção aí que... É exatamente essa, é orientar o aluno na direção certa e ao longo do caminho a gente vai corrigindo direção. Quando sair a banca, a gente de fato alinha na direção da banca, que a gente não sabe, a gente está navegando ainda. E para navegar a gente tem que navegar por todos os mares. Aí vamos navegar nesses 5 mares aqui primeiro, que aí a gente consegue ter um norte bem bacana. E quando a banca sair a gente vai aprofundar nossa prospecção da banca lá no que tange a química. Como a sua banca, que vai ser a do futuro, aborda química. Eu e o professor Germano vamos... A gente volta aqui vai fazer essa análise para te localizar dentro do edital. Beleza? Então, professor Germano, valeu demais, moleque. Um abraço. Muito obrigado. Estamos juntos aqui na Alpha Mentoria e até a próxima, pessoal.